Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 7º ano. Estamos indo para a nossa videoaula 5 do segundo semestre, aonde nós vamos finalizar hoje a região Sudeste. Primeiramente, região Sudeste. Quando nós falamos da região Sudeste, nós estamos falando da região que nós moramos, onde são compostas pelos estados Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E a partir desse momento, nós temos a região mais rica e a região mais desenvolvida do Brasil. Dentro da região Sudeste, nós vamos ter as duas metrópoles globais e uma nacional, que é São Paulo e Rio de Janeiro, são metrópoles globais. O que significa uma metrópoles globais? 7º ano. Metrópoles globais, elas vão representar o Brasil em nível internacional. É a vitrine do Brasil em nível internacional. São Paulo e Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nós temos aí agora algumas imagens da região Sudeste, como a região mais rica, desenvolvida, mais industrializada do Brasil. Aqui eu tenho o Rio de Janeiro, Carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval mais famoso do planeta Terra. Aqui eu tenho a cidade de São Paulo, a cidade mais rica, o estado mais rico do Brasil, que nós sabemos herança da cafeicultura, e aqui nós temos aqui já Minas Gerais. Então, nesse contexto, e faltou aqui uma fotografia aqui do Espírito Santo, e nesse contexto nós temos a região Sudeste, região mais desenvolvida do Brasil, maior população do país, aproximadamente 90 milhões de pessoas, 90 milhões de habitantes somente na região Sudeste. O Brasil tem 220 milhões de pessoas aproximadamente. A maior densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É quando eu vou pegar a população e vou dividir pelo tamanho territorial. Na região Sudeste vai ser altíssima. O maior índice de urbanização do Brasil. A área mais industrializada, que nós sabemos que é herança da cafeicultura. Nós temos também o maior consumo de energia, porque nós temos a maior população. As maiores universidades e centros de pesquisas estão no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Onde nós temos no estado de São Paulo a USP, a Unicamp, a FUVEST, várias faculdades de renome nacional e internacional. Os portos e aeroportos mais movimentados, como o Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil e do Rio de Janeiro. Um setor terciário diversificado e o mais volumoso comércio do Brasil. Setor terciário, comércio e prestação de serviço mais diversificada do Brasil. Maior produtor de café, leite, laranja, região Sudeste. Um número numeroso de rebanho de bovinos e a maior produção de leite e seus derivados. Nós temos o ABC Paulista, origem, região do Grande ABC, é uma área tradicional industrial do estado de São Paulo, parte da região metropolitana de São Paulo, porém com identidade própria. A sigla vem de 3 cidades que originalmente formavam a região, sendo Santo André de A, São Bernardo do Campo de B e São Caetano do Sul de C. Essas 3 cidades possuíam o nome de santos, dados em ordem alfabética no ato de suas fundações, devido à influência da religião católica no período que nós tivemos aqui na região dos 3 santos de São Paulo. Aqui nós temos um pouquinho do ABC Paulista, uma área muito desenvolvida dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais rico e mais desenvolvido do Brasil. O grande ABC Paulista, São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, todas essas áreas aqui, vocês vão aprender logo adiante comigo na industrialização brasileira, que elas vão sofrer conurbação. O que é conurbação? Uma cidade se junta com a outra, elas não vão perder os nomes próprios, mas podem ser separados por uma rua, por uma ponte, por vários aspectos, tanto geográficos como naturais, porque cresce demais o desenvolvimento. Aí eu tenho o quadrilátero ferrífero, que eu falei para vocês na aula passada, a estrutura geológica dentro de Minas Gerais, nessa região, escudos cristalinos, e a maior região de extração de ferro do mundo, localizado no centro-sul de Minas Gerais, onde se extrai ferro, manganês, bauxita e ouro. E eu tenho também no Rio de Janeiro a Bacia de Campos, que ocorre a extração de petróleo. Aí a Bacia de Campos, situada no litoral
no litoral carioca, no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste. Aspectos físicos, vamos complementar o livro. O relevo é dominado por terrenos elevados, sendo metade acima de 500 metros. É uma região de convergência de massas de ar polares e tropicais. Por isso, as frentes frias são comuns nos meses de inverno e geados nos invernos mais rigorosos, causando prejuízos na agricultura. Aí eu tenho as imagens da região sudeste, a Serra da Canastra, São José dos Campos, Vila Velha, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aqui eu tenho os planaltos mamelonados, aquela forma de relevo de Aziz Absaber, que nós aprendemos presencialmente no mês de fevereiro. E aqui algumas imagens turísticas da região sudeste, a Copacabana, como vocês veem aqui, Rio de Janeiro, atração turística. Eu tenho Espírito Santo, Minas Gerais, cidades históricas, Rio de Janeiro. Então nós temos um contexto histórico muito grande, cultural, na região sudeste, que é uma das maiores atrações também turísticas do país. Aí eu tenho os dados gerais, estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a área, nós temos 927 mil quilômetros quadrados da região sudeste. População hoje ela está em torno de 90 milhões de habitantes, densidade demográfica 93 pessoas mais ou menos por quilômetro quadrado. E aqui eu tenho a região sudeste culturalmente, São Paulo representando, Minas Gerais, a tradição do leite, a pizza em São Paulo pelos italianos, Rio de Janeiro, o Espírito Santo. Culinária da região sudeste. Nós temos uma culinária muito diversificada na região sudeste, que apresenta elementos da culinária de indígenas, escravos, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Os principais pratos da região sudeste: feijoada, feijão tropeiro, farofa, cuscuz paulistas, pizza, moqueca, capixaba, angu, frango com quiaba, pão de queijo, cachaça. Cultura do Sudeste. Nós temos uma cultura muito grande que integra a região Sudeste. Várias manifestações culturais, vários povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. E aqui nós estamos finalizando agora a região Sudeste com vocês. Lembrando, a região Sudeste, herança da cafeicultura, onde o estado de São Paulo nós vamos ter o maior desenvolvimento do Brasil. Devido ao quê? De 1889 a 1930, devido à quebra da Bolsa de Valores de 1929 nos Estados Unidos, os fazendeiros, que era chamado na época de coronéis, investiram aonde? Na indústria. E automaticamente a maior concentração industrial na região Sudeste. Se liga, 7º ano, região Sudeste concluída. Agora, daqui a pouco, encontramos no aplicativo Zoom. Fiquem com Deus.